Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma live. Hoje a live vai ser diferente, vai ser só com a minha presença, porque a Francilene, ela tem muitos compromissos, principalmente essa semana, a semana da Páscoa. Ela é professora, tem várias atividades e infelizmente hoje não foi possível ela estar aqui comigo, mas vai ser a minha primeira live desafio. Boa noite, Luciene, boa noite. E hoje vai ser uma live só com a minha presença. Eu agradeço as pessoas que estão entrando. Nós vamos fazer hoje uma modelagem. Modelagem nada mais é do que extrair as principais características de uma personalidade que podem servir para a gente. É uma inspiração. Todos nós também podemos inspirar alguém. E a modelagem de hoje vai ser do pastor Márcio Valadão. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu sugiro que vocês vejam os episódios que tem no YouTube, que lá falam desde a infância dele, desde quando ele perdeu o pai, ele foi o responsável pela casa, desde quando ele recebeu a unção do Espírito Santo, onde ele explica sobre esse encontro. E, enfim, uma história bem interessante, eu me emocionei bastante. Hoje a gente vai falar um pouquinho da biografia dele e dos ensinamentos que ele nos deixou, né? Algumas frases e para a gente refletir, né? Para a gente levar para a gente e aumentar o nosso repertório. A gente normalmente quer extrair o que é melhor do outro, né? Nós podemos fazer isso também e também podemos colher isso. Então, o pastor Márcio Valadão é um apóstolo, escritor, televangelista brasileiro. Ele nasceu em Belo Horizonte em 1947. Ele foi líder da Igreja Batista da Lagoinha por muitos anos, que fica em Belo Horizonte. Ele se tornou bastante conhecido por sua trajetória no meio evangélico. Pastor ex-presidente da Igreja Batista de Alagoinha, uma mega igreja em BH. Casado desde 75 com Renata Valadão. E pai dos cantores e pastores Ana Paula, André e Mariana Valadão. Ele foi convertido ao protestantismo em 1966 e foi ordenado pastor em novembro de 1970. Ele assumiu como pastor titular da Igreja Batista de Lagoinha em 72, com cerca de 300 membros, e atualmente ele possui mais de 500 igrejas pelo Brasil e em outros países. Sua igreja ganhou destaque nacional e internacional com o grupo Diante do Trono, liderado por sua filha Ana Paula Valadão. O pastor Márcio, ele apresenta um programa de TV Profetizando Vida, iniciado em 1990 e exibido pela Rede Super, de propriedade da Lagoinha, desde 2002. Ele deixou a liderança da Igreja Batista de Lagoinha após 50 anos à frente da instituição, e o anúncio foi feito durante o culto no dia 12/12 de 2022, e foi muito emocionante, inclusive. Então, esse é um pequeno resumo do pastor, e nós vamos falar os principais ensinamentos e frases desse pastor. Eu trouxe para vocês aqui as frases que mais me chamaram a atenção, mas vocês podem pesquisar. Eu tenho certeza que vocês vão se edificar. Uma das frases dele, ele diz: comece a ver que Deus é maior do que o seu problema. Comece a ver que Ele é muito maior do que as ansiedades que você está alimentando. Olhe para Jesus, Ele está bem perto de você e tem o melhor para a sua vida. Nem todos os dias, são fáceis.
E o que significa Deus é maior que os seus problemas? Deus é a maior proteção e o melhor consolo. E mesmo que todas as pessoas saiam de sua vida, Ele estará com você e será o seu melhor amigo. Então, entregue a situação ao Senhor e lute para alcançar a vitória com a ajuda de Deus. Humildade é reconhecer quem é maior que você. Outra frase dele é: você tem de escolher quem domina a sua vida, se o Espírito Santo ou você. O pecado é uma escolha consciente. Qual o papel do Espírito Santo em nossa vida? Ele pode nos guiar em nossas decisões e nos proteger de perigos físicos e espirituais. Ele é também conhecido como o Consolador e ele pode acalmar os nossos temores e nos encher de esperança. E ele diz que quando Deus nos perdoa, Ele esquece dos nossos pecados. Outra frase dele é: comece a ver Deus na sua vida, nos seus caminhos, comece a conhecer Deus, comece a ver quem Ele tem, a ver que Ele tem tudo sob controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Como eu falei, nem todos os dias são fáceis, mas entregá-los todas as manhãs a Deus nos faz ter a certeza de que Ele está no controle de tudo. Então, as manhãs nos devolvem a arte de recomeçar. Todos nós passamos por deserto, já passamos ou estamos passando. Então, que nós tenhamos Deus como nosso amigo e que nós possamos entregar todas as nossas angústias a Ele e confiar. Isso é fé. Outra frase que ele diz em relação ao temor, ele diz que o temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas o respeito. Há uma diferença entre medo e temor. O medo, ele nos paralisa. O temor é o profundo respeito a Deus. É uma grande diferença. Outra frase que ele nos diz sobre sabedoria é que a sabedoria em Provérbios instrui a respeito da família, da juventude, da pureza sexual, da felicidade conjugal, da honestidade, do trabalho diligente, da generosidade, da justiça, da retidão e da disciplina. Então, pessoal, o que é sabedoria, Sabedoria é saber aplicar o conhecimento para tomar as decisões certas, porque o sábio, ele não só observa os fatos, ele consegue compreender o que é correto e justo e escolhe fazer o que é o melhor. Então, como Criador de todas as coisas, Deus é a fonte de toda a verdadeira sabedoria. Inclusive, essa passagem você pode encontrar em Provérbios 2:6. Ouviu o conselho e recebe a instrução para que seja sábio nos teus dias por vir, Porque muitas vezes nós ignoramos os conselhos e as instruções que podem fazer toda a diferença. O homem sábio, ele nos lembra que se ouvirmos os conselhos, nós encontraremos a sabedoria. Então, ele nos aconselha a lermos o livro de Provérbios, porque ele diz que o livro de Provérbios é um precioso manual de sobrevivência que nos ensina a viver de maneira sábia neste mundo tão conturbado. Então, pessoal, eu sugiro que vocês leiam sobre alguns episódios que estão no YouTube sobre ele. Vocês vão se emocionar e vão entender esse encontro que ele teve, e cada um de nós tem um relacionamento íntimo com Deus ou com quem você acredita,
né? Não podemos esquecer de quem é maior de fato do que nós. E nesse período, nessa época de Páscoa, nesse momento para nós repensarmos, eu desejo a todos vocês uma ótima Páscoa e quero dizer que vale a pena comemorar a Páscoa buscando a conexão com o amigo Jesus, sintonizando sua presença dentro do coração, não apenas nessa ocasião, mas todos os dias. Ele sempre estará atento ao nosso chamado, guiando os nossos passos. Então, que nós aproveitemos essa data para nós revermos os pedidos de Cristo, né, para renovarmos as nossas atitudes diariamente, para que nós renovemos a nossa mente para a nossa transformação. Então, essa foi a mensagem, uma live curta, minha primeira live sozinha, porque a Francilene, que é a nossa colaboradora, ela hoje teve muitos compromissos, ela também tem envolvimento com a Igreja Católica e nesse momento ela tem muitos compromissos, mas eu quis manter esse compromisso aqui com todos vocês de quinta-feira. Então, a história do pastor Márcio Valadão é uma história muito interessante, eu me emocionei bastante, principalmente com a infância dele, e eu sugiro a vocês que vejam esses episódios que estão no YouTube. São episódios curtos, mas que falam da vida dele desde a infância, desde a perda do pai, desde a unção do Espírito Santo que ele recebeu, e ele fala desse encontro com Jesus. Uma boa Páscoa para todos vocês. Aproveitem esse período para reflexão, esse momento com a família, e fiquem em paz todos vocês. Um grande beijo.